Então as células precisam se dividir. E existem dois tipos básicos de divisão celular que a gente vai abordar aqui no nosso canal, que são a mitose e a meiose. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, agora, nesse momento e nessa aula, vamos abordar o processo de mitose. E antes da gente falar das etapas, do processo, como é que ele acontece, eu quero que você entenda que esse processo ele tem algumas finalidades importantes. Então, por exemplo, eu me restringi aqui a falar das finalidades no nosso organismo, mas é claro que existem também outras finalidades. Mas vamos lá. A finalidade de crescimento. Quando a gente aumenta de tamanho, né, quando a criancinha vai crescendo, vai aumentando de tamanho, o que está acontecendo não é que as células dela estão ficando maiores, as células estão aumentando de quantidade. Então nós adultos, nós maiores, né, temos mais células, tá ok? Então crescimento através da multiplicação. Também aquela questão da regeneração. A pessoa sofre um ferimento, uma raladura na pele e tal. Então aquelas células vão regenerar no sentido de recuperar o seu tecido, o seu órgão. Então esse processo também vai acontecer através da mitose, tá? E também a própria renovação, a renovação natural dos nossos tecidos. Como eu falei, por exemplo, a pele, tá? A gente está o tempo inteiro perdendo células mortas aqui. Essas células estão se destacando do nosso corpo. Se você olhar um teclado de um computador, ele é cheio de célulazinhas suas lá que foram caindo à medida que você foi trabalhando, tá? Além de outras coisas também, né? Gente, açúcar, um monte de coisa, né? Tá? Dizem que é mais sujo do que a tampa do sanitário. Imagina só se você não limpa o teclado do seu computador. Mas enfim, essa renovação celular, o surgimento de novas células também acontecem através do processo de mitose. É claro que também alguns seres unicelulares fazem isso com a finalidade de se reproduzir, por exemplo. Tá ok? Bom, observe uma coisa. Toda vez que nós temos uma mitose, nós temos aqui uma célula 2N que vai fazer o quê? Uma divisão, formando aqui duas células 2N aqui no nosso caso. Então, essas células aqui, que vão ser chamadas de células filhas, tá? Essas células filhas aqui, elas vão apresentar a mesma quantidade de material genético. Por isso que no ciclo celular, a célula faz uma duplicação da quantidade de material genético dela, né? Duplica o DNA, para quando chegar exatamente aqui, ela fazer esse processo de divisão e as células filhas terem a mesma quantidade de DNA. Então lembre, na mitose, uma célula dá origem a duas células com a mesma quantidade de DNA. Já na meiose, a gente vai ver mais na frente, que uma célula dá origem a 4 células com a metade do conteúdo de DNA, tá ok? Então vamos aqui para as fases, são 4 fases aqui importantes, as 4 fases do processo. Primeiro vem a prófase, esse pró aqui vem de primeira, né? Pró. Então, vai ser a primeira fase do nosso processo. Então, nessa fase primeira, tá? O que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, ó, a migração. Você pode ver ali, ó, tá? A migração do chamado centro celular. Você tá vendo aqui, ó. Começa aqui a migração para os polos opostos. Vai ficar um aqui e esse outro vai descer e vai ficar aqui embaixo, tá? Exatamente como está aqui na metáfase para organizar a divisão celular. Uma outra coisa que vai acontecer aí é que vai existir a desorganização, tá? Tem a desorganização aqui dentro da carioteca, até porque, minha gente, essa carioteca, ela, como separa o material nuclear do citoplasma, então não teria acesso, por exemplo, às fibras do fuso. Então eu preciso realmente que essa carioteca saia daí. Além do que, essa célula na prófase, ela ainda tem aquela estrutura organizadora dos ribossomos, né? Que é o nucleolo, que você já viu isso aí nas aulas, na aula anterior comigo sobre núcleo. Então vai ter a desorganização da carioteca e do nucleolo também. Então esse nucleolo, ele vai sofrer essa desorganização, ele vai desaparecer, tá? Para que haja o acesso aos cromossomos da célula. Note que eles estão bem bonitinhos naquela forminha de X, né? Estão duplicados, exatamente para acontecer isso daqui, ó. Eles duplicam para que no final você vá ter duas células com a mesma quantidade de material genético, ok? Então, em resumo, isso daí é a prófase. E agora vem a fase de metáfase, né? Olhe para cá, ó. Meta.
É só você lembrar de metade, né? O meio. Os cromossomos vão estar aqui no meio da célula, perfeitamente alinhados, bonitinhos aqui, tá? Formando aqui o que a gente chama, essa placa bem aqui, ela é chamada de placa metafásica, mas também é muito conhecida como placa equatorial, tá certo? Placa equatorial. Por quê? Se eu for comparar aqui essa célula com o globo, né, o globo terrestre, aqui seria a linha do Equador, tá bom? Então daí, chamar essa plaquinha de região de placa equatorial, tá? Os cromossomos estão aqui alinhadinhos, tá bom? Então se essa célula aqui que eu estou utilizando, estou usando o exemplo de uma célula com 4 cromossomos, mas se eu estivesse falando de uma célula nossa, estariam os 46 cromossomos das nossas células, assim também enfileiradinhos, assim bonitinhos. Só que você observa também que cada cromossomo desse aqui, lá na região aqui do seu centrômero, tá? Ele está preso a uma fibra dessa daqui, tá? Cada regiãozinha está presa. E essa região que ele se prende é o chamado cinetócoro, tá? Que é uma região, uma presilha, digamos assim, tá? Uma presilha proteica, aonde essas fibras vão se enganchar e elas vão puxar esses cromossomos em sentidos opostos. Tá vendo? Ó? Ela vai fazer uma força aqui nesse sentido e essa outra fibra vai puxar aqui nesse sentido. Então tá cada qual agarrada aqui no cinetócoro, lá no centrômero e depois vai, né? Separar esse cromossomo em dois. Lembra que isso aqui, ó, cada estruturinha dessa daqui são as cromátides irmãs. Então essas cromátides irmãs, uma vez que você separar, vai dar origem aqui aos cromossomos filhos. Então cada estrutura dessa aqui que está duplicada, que vai se separar aqui depois, vai ser exatamente um novo cromossomo, tá certo? Então, placa metafásica, tudo organizado, tudo bonitinho, tá bom? E existe essa força, como eu falei, esse encurtamento dessas fibras aqui, elas vão encurtando e vão, obviamente, puxando esses cromossomos aqui nos dois sentidos opostos para que haja exatamente essa ruptura. Então é aqui que entra a Ana. A Ana chega logo para rasgar, para dividir, né? A Ana chega logo, pá, na divisão. Então aqui, o que é que a gente vai ter nesse processo de anáfase? Aqui nessa anáfase, você vai ter a migração de quem? Dos cromossomos. Deixa eu só ver se dá para ver aqui na câmera. Dá, tá? A migração dos cromossomos, tá? Para onde? Para os polos opostos, né? Esse polo aqui é o oposto desse daqui. Então, os cromossomos filhos estão migrando. Então, essa fase de anáfase é a fase da separação. Só lembrar assim, a Ana já chega logo rasgando, separando todo mundo, tá? Então, é o que vai acontecer aqui. A migração desses cromossomos aqui para os polos opostos. E aí, a célula basicamente, né? Ela já está aqui, ó. Olha que interessante. Basicamente, aqui já será uma célula e aqui será outra célula. Falta só a gente oficializar esse processo através de uma nova fase, que vai ser a telófase, que é a fase final, né? Esse telo quer dizer final. Então, aqui vai ser a fase final do processo. A gente pode dizer que nessa fase tem uma coisa muito importante, bem aqui, ó, tá? Tem uma estrutura, processo de citocinese, tá? Professor, e o que é essa citocinese? É exatamente a separação aqui do citoplasma. Vão existir aqui umas fibras, tá? Umas fibrazinhas proteicas de actina, por exemplo, que vão fazer uma espécie de constricção. Vai acontecer uma constricção aí nessa célula, tá? Como se fosse exatamente uma força de fora para dentro, tá? Uma forçazinha de fora para dentro, fazendo com que essa célula seja estrangulada em duas, tá? Inclusive, você aprende isso lá na física, que essas forças de fora para dentro são o quê? É uma força centrípeta. Não confunda, né, com a centrífuga. Centrífuga é fuga, que só pode fugir de dentro para fora, né? Então a centrípeta é de fora para dentro, ok? Que inclusive isso é diferente da célula vegetal. Na célula vegetal, a formação da divisão, tá? Vão existir plaquinhas que vão se formar do meio para as extremidades da célula para que aconteça a divisão. Então, no caso de uma divisão de célula vegetal, aqui a gente está falando de uma célula animal, né? Então, animal é centrípeta, na vegetal seria um processo centrífugo, tá ok? Então, aqui você vai ter essa divisão, tá?
E basicamente também a gente escuta muito isso, né? Os alunos escutam dos professores muito isso assim, que a telófase seria basicamente o contrário do que acontece aqui, tá? Ou seja, lá na prófase a carioteca e o nucleolo se desorganizaram, então nessa fase de telófase, tá certo? A gente vai dizer que isso aqui vai acontecer ao contrário, tá? Ou seja, você vai ter, ó, a reorganização da carioteca, você nota ela aqui, ó, reaparecendo, assim como o nucleolo. Tá bem aqui o nucleolozinho pequenininho que está reaparecendo, tá? Então, ao final do processo, os cromossomos estão aqui separadinhos, ó, estão vendo? Tá? Não está mais duplicado e termina o processo aí com a citocinese. Lembrando que a citocinese não é uma outra fase, é um processo contido dentro desse processo de telófase, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo. Deixa seus comentários, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender, porque esse é o nosso objetivo aqui do canal, tá bom? Um grande abraço, eu vejo você num próximo vídeo.